Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas, nas nossas videoaulas. E a gente vai falar de um assunto hoje que é bem legal. Na verdade, todos os assuntos, eles são bem legais, né? São bem bacanas. Mas a gente vai falar hoje sobre paisagens naturais e biodiversidade. Nessa aula, também ela vai ser dividida em duas partes. Essa é a primeira parte e a próxima videoaula vai ser a parte 2, tá? Essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso planeta, depois da questão da biodiversidade que tem nele. Depois que a gente falar sobre isso, a gente vai entrar, por exemplo, na geografia da vida. O que é isso, Clara? É a questão dos nossos biomas. Então, a gente vai falar sobre biomas terrestres e sobre alguns ecossistemas aquáticos hoje. Esses biomas terrestres é do mundo todo, tá? Aí, a aula que vem, a gente vai falar especificamente sobre o Brasil. Então, tem uma aula muito importante falando só sobre o Brasil. Bom, nas nossas aulas normais no cursinho, a gente faz qual que é o esquema? Não sei se vocês lembram, né? Mas a gente sempre tem uma aula teórica, lembra? Exercício e depois uns 10 minutinhos de atualidades, curiosidades, principalmente atualidades. Aula passada, videoaula, eu não dei a atualidade, né? Porque eu pensei comigo, eu acho que seria legal se eu desse em uma aula só, então, tipo, pegasse duas atualidades, por exemplo, e desse numa aula, ao invés de dar conteúdo, desse essa atualidade. Então, terminasse todo o conteúdo e desse mais ainda, fizesse essa videoaula falando só sobre essas atualidades e tal. Eu vou então fazer nesse esquema. Eu vou dar essas aulas que a gente anda tendo e tudo mais, porém, vou dar aulas a mais, mandar para vocês videoaulas a mais sobre algumas atualidades, tá? Eu tenho algumas em manga aí, que são bem bacanas, tá? Hoje eu vou falar sobre uma atualidade, mas na verdade é mais uma curiosidade para vocês, tá? Que ela é bem bacana, assim. Então, no final, depois do nosso exercício, tem aí essa curiosidade barra atualidade e tudo mais. Mas depois a gente vai ter videoaula só com atualidades, beleza? Então, começando, paisagens naturais e biodiversidade. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa lembrar da questão da estrutura da Terra. Como que é dividido? Pensa que a gente tem que a Terra ela é uma cebola. Ela tem algumas camadas. Cada camada é responsável por uma coisa. Ela tem características próprias daquela camada em si, certo? Então, o que acontece? Vamos começar com a camada ali da atmosfera, que é a camada gasosa, onde tem, por exemplo, oxigênio, que é muito importante para a gente, para fazer a nossa respiração, para a gente respirar, né? E então a camada gasosa que tem ali mais de fora, assim, dessa Terra, é a atmosfera. A camada líquida que a gente tem, os rios, oceanos, lagos e até as geleiras, por exemplo, é a camada que a gente chama de hidrosfera, né? Hidro já vem dessa questão de água e tudo mais, né? E litosfera é a camada em que tem o solo, as rochas e onde a gente está aqui em cima, onde a nossa casa está em cima e tudo mais. Essas três camadas formam a biosfera, que é onde como um todo, onde os organismos vivos, né, os seres vivos estão. Então, os vegetais, animais, eles estão. Pensando nessa questão do planeta, a gente também precisa pensar não só na questão dos seres vivos, lembra, de fatores bióticos, como de fatores e componentes abióticos. Levando em consideração a questão do clima, por exemplo, vamos pensar no clima. A gente recebe uma influência, né? Por exemplo, tem influência entre, por exemplo, a Terra e o Sol, por exemplo. A radiação que chega na Terra, ela é muito importante. Isso faz com que, né, esses raios luminosos possibilitem as plantas, por exemplo, de fazerem fotossíntese. Então, seres autótrofos e outras, não só plantas, né, como outros seres autótrofos que fazem aí fotossíntese, eles consigam, então, reverter esses raios luminosos, né, em energia para eles.
Além disso, a gente precisa dessa radiação para aquecer a Terra em si, de maneira natural. Logicamente que a gente está tendo algo, né, intensificando esse aquecimento hoje em dia. Mas a gente precisa disso naturalmente para nos aquecer aqui. Vamos pensar também, né, nesse fator desses raios, assim, desse raio incidindo aqui, por exemplo, nos oceanos. Eles fazem com que evapore essa água. A água lá, ela vai o quê? Se condensar, esse vapor de água, em nuvem, e assim ocorre, por exemplo, a precipitação no nosso continente. Ou seja, é papel fundamental aí no ciclo da água, por exemplo, né? Então, vamos pensar em todas essas dinâmicas que a gente tem. Pensando também, por exemplo, nessa dinâmica de questões de fatores bióticos e abióticos, um outro exemplo que a gente tem, assim, são montanhas. Montanhas, elas são barreiras, né, naturais. Barreiras do quê? Por exemplo, a gente tem uma nuvem carregada de ar úmido, ou seja, de vapor de água, indo em direção ao continente, vindo em direção de lá do oceano para o continente. De repente, ela encontra essa montanha e ela não passa dali. Esse ar, na verdade, esse ar úmido, ele não passa, por essa montanha. Então, acaba acontecendo o quê? Uma precipitação, que a gente chama precipitação de relevo, por exemplo, desse lado, então, onde ela bateu nessa montanha, né? Esse ar frio aí, esse ar úmido, na verdade, esse ar úmido, ele bateu ali e precipitou, certo? E aí, do outro lado, ele recebeu esse ar úmido? Não, é um ar seco, então ali não precipita, né? Então, a gente tem também essa dinâmica. Além disso, a gente tem que pensar no planeta como um todo, da questões de altitude, latitude, longitude, né? Então, por exemplo, quanto maior a altitude, por exemplo, você vai percebendo que a vegetação ela também vai se modificando ao longo dele. É como, por exemplo, aqui está representado para vocês, aqui assim, é o quê? A questão tem na legenda, no hemisfério norte, a equivalência de ambientes segundo variações de altitude e de latitude. Então, aqui eles estão exemplificando a questão de latitude, né? Então, aqui a linha do Equador, por exemplo, e da elevação, então, de altitude, né? E você vai vendo que os biomas e tudo mais, o clima e tal, eles vão mudando, né? Então, a gente tem que levar essa dinâmica do nosso planeta. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, né? Então, de altitude, longitude, de latitude, altitude e latitude, e de todos esses fatores, né? Que o nosso planeta ele é muito dinâmico. E pensando na biodiversidade, a gente tem esse mapa aqui de todos os países com maior biodiversidade, né? Então, por exemplo, a gente consegue perceber que a gente tem como se fosse um padrão, né, de questão de distribuição dessa biodiversidade ao longo do planeta. Mas hoje eu não vou falar para vocês sobre fator, eu não vou falar como que se dá essa distribuição, por que que isso ocorre, né? Porque isso envolveria questão de tempo, questão histórica, geológica, questão biogeográfica, né? Então, hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar alguns fatores que são que podem mudar, por exemplo, a biodiversidade de tal região. Pode aumentar ou diminuir, tá? Por que eu vou estar falando sobre isso? Porque a gente vai entrar logo em biomas e a gente pode comparar, então, esses fatores fundamentais. Um deles, por exemplo, é a questão de fatores abióticos favoráveis. Vamos pegar aqui o nosso planeta Terra, né? Bonitinho. A gente sabe que o planeta ele não tá bonitinho assim. Ele é o quê? Inclinado, né? Inclinado assim, não tô. Aqui, isso, inclinado assim. O que que acontece? A gente tem essa radiação chegando aqui e batendo de maneira perpendicular, então, na linha do Equador, certo? Então, a gente tem o quê? Fatores bióticos na questão da radiação favorável perto dessa linha, né? Então, entre esses trópicos de Capricórnio e de Câncer e nessa linha do Equador. Então, a gente tem o quê? Incidência nessa região que maior incidência solar, ou seja, temperaturas maiores, né?
Além disso, a questão de precipitação, então nessa região, principalmente chegando perto ali da linha do Equador, a gente tem uma maior precipitação, ou seja, fatores abióticos que são favoráveis. Se você tem fatores abióticos favoráveis, isso também facilita o que? A biodiversidade da região. Então, quanto maior esses fatores favoráveis, maior vai ser a biodiversidade. Aí vocês me falam, Clara, tem essa região aqui, ó, que ela não tá entre os trópicos de Capricórnio e Câncer e tal, ela tá ali no Círculo Polar Ártico, e será que é tão favorável? E agora? Aí entra naquelas questões de o porquê de questões biogeográficas dessa distribuição que a gente tem aqui, que não é o fator que a gente vai entrar hoje, mas a gente vai seguir isso daqui, tá? Agora falando, por exemplo, da questão de latitude. Vocês sabem qual é a latitude, qual é a longitude aqui? Latitude é assim ou é assim? Né? Então vamos pensar, o cachorro late. Como que o cachorro late? O cachorro late assim. Então, latitude são as linhas que são assim, que é o tópico de Capricórnio, Câncer, do Equador, né? As linhas assim. Longitude é algo que está longe. Então, são as linhas assim do meridiano de Greenwich, né? Então, o que acontece? A gente tem as latitudes aqui. E aí, onde que está a menor latitude, né? Então, é ali na linha do Equador. Vou colocar para cá a linha do Equador. E aonde que é mais favorável, então, a biodiversidade? Por esse gráfico, maior número de espécies. Aonde está o pico? Se aproximando da linha do Equador. Então, quanto menor a latitude, tendendo à linha do Equador, que é 0, a gente tem maior biodiversidade também, tá? E a gente pode falar aí do fator que a gente falou de questões abióticas, por exemplo, anteriormente. E também a gente pode ver uma diversidade muito grande, né? Quando a gente está falando de estratificação vertical. Clara, você falou biodiversidade, agora você está falando diversidade. Vamos entender o que é biodiversidade? Então, biodiversidade é quando eu estou falando de questões de diferentes tipos de espécie, mas eu estou levando também em consideração variabilidade, que eles têm genética, e a questão da ocupação de nichos ecológicos, tá? Então, o papel, a função daquele indivíduo ali dentro daquela comunidade, por exemplo, né? Então, aí eu estou falando de biodiversidade, falando de um conjunto de todos os seres vivos, tá? E levando em consideração esses outros fatores. Agora, a diversidade é a quantidade de espécies diferentes que eu tenho em determinada região, tá? A estratificação vertical, o que é? Vertical é de assim, né? Então, o que acontece? A estratificação vertical é quando a gente fala tem vários estratos. Estrato herbáceo, estrato arbustivo, estrato arbóreo, ou seja, a gente vai aumentando esses estratos, tamanhos, né, da questão de tamanho então, que segue o tamanho, né, desses estratos, vai aumentando. Então, a gente tem gramíneas, depois arbustos, depois árvores. Isso vai aumentando. Então, você vai aumentando as possibilidades e a diversidade que você tem ali dentro. Então, essa estratificação, quanto maior essa estratificação, a tendência de você aumentar também essa diversidade. Por quê? Pensa assim, que, por exemplo, você tem um status de uma árvore, arbóreo, alto, mas você acha que só ocupa ali a questão das árvores? Não, a gente tem, por exemplo, as epífitas. Lembra da relação que a gente falou sobre as epífitas? Então, algumas orquídeas e bromélias que estão ali nelas também. Ali, junto, a gente também tem algumas lianas, algumas trepadeiras, né? Ali envoltos nessa árvore também. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Aí, por exemplo, se a gente tem uma floresta grande, abre uma clareira. Ali vai nascer arbustos, vai nascer gramíneas. Então, a gente tem uma diversidade bastante. Além disso, a gente fala de estratificação vertical, a gente está pensando na questão também de aumentar a complexidade daquele ambiente. Então, aumenta a questão de relações e de nicho ecológico. Tudo bem?
Bom, depois que a gente falou de tudo isso, a gente definiu biodiversidade e tudo mais, a gente viu da questão dessas biodiversidades, onde que aumenta, onde é mais favorável e tudo mais. Agora a gente vai para a geografia da vida, a gente vai falar sobre biomas terrestres. E a gente vai começar então do mais gelado, indo para o mais quente, tá bom? E a gente vai começar por quê? Por ela, a tundra, tá? A tundra é o bioma mais frio que a gente tem na Terra, tá bom? Esse bioma. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Vamos voltar aqui, gente. Eu e as tecnologias, né? Eu me perco nas tecnologias e é isso, mas vamos voltar aqui. Então, o bioma mais gelado que a gente tem no mundo é a tundra, né? Então, é o mais frio, né, na Terra. Ele está presente em altas latitudes, lembra? Então, o cachorro late assim. Então, nessas latitudes, altas latitudes, então é lá em cima, no Alasca, e do Canadá, além da Ásia e da Europa, tá? Então, ele tem a precipitação baixa, invernos longos e verões que são curtos. Nesses verões que são curtos, ele tem os dias longos, tá? E tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber, que é a questão do permafrost. O que é o permafrost? O permafrost é o solo permanentemente congelado. O que é isso, Clara? Solo permanentemente congelado. Vamos pensar aqui, ó. A gente tem aqui, exemplificado para vocês, um solo, né? E vocês podem ver ali uma camada de gelo, que eles tiraram um solo que tinha na frente, né? E a gente tem o que? Gelo. E o mais em cima, que é a camada de solo que está ativo, que eles falam. O que acontece? Tudo isso daqui é permafrost. A gente fala que é só aquela partezinha ali que tá com gelo, permafrost. Mas na época de inverno, tudo isso aqui tá congelado, inclusive naquela partezinha de cima, né? Então, tem épocas, por exemplo, de estação um pouquinho mais quente, que fica uma partezinha ali de alguns centímetros, tipo 40 centímetros ou até menos, 20 centímetros de solo descongelado, que aí nasce, por exemplo, alguns musgos, líquens, alguns tipos de gramíneas, né? Mas o resto permanece congelado e é um solo que ele é congelado, tá? É meio difícil a gente pensar, mas pensa que no solo a gente tem partículas de água. Então a gente consegue congelar, né? Então esse solo. Então essa vegetação é uma vegetação que ela só vai aparecer nesse período curto, né? Que é o de período mais quente. Mas, Clara, quanto mais quente? 30 graus? Não, gente. A gente está falando aqui de um ambiente em que ele vive assim, sei lá, mais de 15 graus abaixo de zero, às vezes em invernos, né? Então a gente está falando que o mais quente que vai acontecer é tipo eu tô chutando, tá? Uns 10 graus, por exemplo, e tal, mas isso é já suficiente para derreter essa partezinha, tá bom? Mas é só uma camadinha. Isso é muito importante, porque. Não vou dar spoiler. Ah, mas agora eu já falei que ia dar spoiler, né? Então, porque a gente vai falar mais pra frente sobre esse permafrost na nossa curiosidade hoje. Aqui é só pra gente exemplificar um pouquinho com uma imagem, né? E, lembrando que tundra existem dois tipos, a alpina e a ártica. Qual que é a diferença dos dois? É a localização onde eles estão e que a ártica ela é muito mais fria, então ela é muito mais rigorosa do que a alpina, tá bom? E na ártica é muito difícil ainda acontecer esse descongelamento dessa parte ativa em cima, tá? É mais na alpina que acontece. Biomas terrestres, agora entrando na parte de taiga, que também pode ser chamada de floresta boreal ou floresta de coníferas, tá? Então vocês podem achar de todos esses nominhos aí. Então, floresta boreal, floresta de coníferas. Por que floresta de coníferas? Quando você lembra de coníferas, você lembra, sei lá, de cone, né? Então pensa no cone. Ai, qual árvorezinho que parece um cone, gente? É árvore de Natal, né, gente? Aquele pinheiro que a gente vê em filmes, assim, principalmente esses estadunidenses, assim, que a gente vai ali pegar uma árvore de Natal, eles cortam um pinheiro. E é literalmente isso, é um local onde a gente tem tomado assim, vegetação dessas coníferas, então desses pinheiros. É ao sul da tundra, então logo abaixo da tundra.
em regiões da América do Norte, Europa e Ásia, tá? A pluviosidade também é baixa, e os invernos eles são rigorosos, só que a gente tem os verões que eles são mais quentes e mais longos que na tundra, tá? E ele é o maior bioma terrestre que a gente tem, a taiga. Então a gente tinha o bioma mais frio e agora a gente está no maior bioma terrestre. A vegetação de coníferas, né? E o sol descongela, ele degela parcialmente no mês de verão. É a mesma situação. Aqui eu coloquei a floresta numa época de inverno, para vocês verem que é tudo neve, bonitinho, mas a gente ainda tem o quê? Uma vegetação arbórea grande, né? Que é dessas coníferas. Agora a gente vai para florestas temperadas ou florestas decíduas. Por que esse nome decíduas? É justamente para a questão de vegetação caducifólia. O que é uma vegetação caducifólia, Clara? É aquela de árvores, indivíduos, né, vegetais, que perdem as suas folhas na época seca, principalmente. E principalmente numa época assim, meio que de outono e tal. Então eles perdem as suas folhas. Então, uma das características principais então dessas florestas temperadas, tá? Elas ficam mais ou menos no Nordeste, meio oeste dos Estados Unidos e em algumas partes da Europa e da China, tá? As chuvas são abundantes e distribuídas igualmente. Outra característica muito importante desse bioma é que o seu clima ele é temperado, né? Então, florestas temperadas, o clima é temperado, ou seja, as suas estações elas são bem definidas. O inverno bem frio e o verão quente. É assim, então estações bem definidas. A superfície do solo ela é rica em matéria orgânica. É diferente que a gente vai ver, por exemplo, que o solo, por exemplo, de florestas ombrófilas, ele é pobre. Nossa, Clara, mas a gente vê uma vegetação tão exuberante nessas florestas, que são florestas tropicais, por exemplo, a floresta amazônica, e o solo é pobre, se a gente vai discutir sobre isso mais para frente. E a vegetação caducifólia, né? Perdem as folhas ali na época seca e tudo mais. Então aqui é uma imagenzinha, parece aquelas imagens de filme mesmo, né? Que as folhas elas ficam mais amareladas, depois alaranjadas, aí elas caem. É tipo, sabe, Sandy Júnior? Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. É isso, gente. É isso, é tipo cena, né? Aquela cena de filme e tudo mais. E o galã corre para beijar, né? Ai, não sei o quê. É isso. É cena de filme. Cena de filme. Tô brincando. Floresta ambrófila, tá? Ela fica nas faixas latitudes, nas baixas latitudes, né, da América, África, Ásia e Austrália. E eu já dei um spoiler falando que elas são florestas tropicais, exatamente. Pluviosidade ela é altíssima, então a gente tem uma umidade muito alta e como a energia solar é abundante, a temperatura ela é alta ao longo do ano inteiro. E tem pouca matéria orgânica. Agora vamos pensar. A gente tem seres decompositores, tá? Então, de matéria lá. Beleza. Muitos desses seres são fungos. O que fungo adora? Umidade e calor. Então, se tem alta incidência solar, então a gente tem altas temperaturas e a gente tem muita umidade, então pluviosidade altíssima, isso vai favorecer ou não a questão dos decompositores? Vai favorecer muito. Então, eles vão adorar, é um ambiente propício. Então, o que acontece? Tem muita matéria orgânica disponível, só que ela vai ser ali decomposta muito rápido, muito rápido. E esses nutrientes, eles vão ser retirados ali rapidamente também por aqueles organismos vegetais que estão ali. Ou seja, é por isso que a gente tem um solo que ele é pobre, porque é tudo muito rápido, decomposição rápida, a retirada daqueles nutrientes muito rápida, tá? As árvores, elas são assim, de 40 para cima de metros às vezes, e a gente tem aí desde vários estratos, né? Herbáceo, arbustivo, de arbóreo. No arbóreo a gente tem lianas, a gente tem a questão de bromélias, a gente tem assim uma diversificação muito grande. A gente tem muito inseto, primata, felinos, então ocupando essas regiões. E aqui só para a gente ver, exemplificar uma floresta ambrófila. Agora a gente entra nas formações herbáceas. Formações herbáceas.
podem ser chamados também de campos, tá? Mas, claro, pode ser chamados totalmente de estepe, pradarias ou savanas? Não. Eu coloquei esses nomes aqui porque vocês podem achar também. Todos esses, campos, estepes, pradarias e savanas, são formações herbáceas. Só que se difere o nome da região onde eles estão e eles têm uma coisinha diferente do outro, mais ou menos isso. Estepes onde a gente se encontra, né? Na Europa e na Ásia. Pradarias na América do Norte. Pampas na América do Sul. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem pradarias, por exemplo. Savanas, na África, Ásia, Austrália e América do Sul. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa savana brasileira, que é o Cerrado. A vegetação de Mediterrâneo, vegetação mediterrânea, no sul da Europa, Chile, África do Sul e Austrália, que é onde se predomina, onde se tem, né, o clima mediterrâneo, tá bom? A predominância são de gramíneas e tem alguns arbustos, tá? Alguns locais, por exemplo, na savana, você vai ver dispersos algumas árvores, mas elas são de porte mais ou menos médio, tá? Mas é bem disperso onde elas estão. Então, se predomina ali gramíneas e arbustos, tá? O clima é seco, solo pobre. E por que eu destaquei a questão de grandes herbívoros? Nesses locais, a gente vai ter muitos herbívoros, mas principalmente na savana, aquela característica da savana de gramíneas, e você olha assim, tipo, só vê gramíneas e alguns arbustos de umas árvores bem longe um do outro. Essa característica se dá principalmente por conta dos grandes herbívoros. Então, ali eu estou falando de elefante, estou falando de girafa, por exemplo. Eles que vivem nesses locais é por conta deles, da alimentação, de andar, de caminhar, até da questão de defecação e tudo mais, de tudo, por conta deles que a gente tem a estrutura que a gente tem hoje na savana, por exemplo. Logicamente, tem mais coisas, a questão de fogo periódico, né, e tudo mais, mas eles são um dos principais fatores, tá? E aqui eu coloquei para vocês a pradaria, vegetação de Mediterrâneo, pampa ali, savana bonitinha com algumas zebras, né? E agora, chegando na parte do quê? De deserto, né, gente? Deserto. Deserto a gente tem em vários locais. A gente tem 9 desertos principais. E a gente, onde vai encontrar? No Chile, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Austrália, aproximadamente ali uma latitude 30, por exemplo. Pouco ou nenhuma precipitação. E essas precipitações, quando ocorrem, elas estão bem mal distribuídas, sabe? Ou às vezes ela tá um lá em janeiro, um no meio, um no fim, algo assim, sabe? Então, até a distribuição dela é bem ruim. O solo ele é árido e tem altas temperaturas, então que essas temperaturas tipo de dia é muito alto, muito alto. Só que por esse clima árido que a gente tem nessas regiões, à noite a gente tem a queda da temperatura, né? Então a gente tem a queda da temperatura, então à noite ela pode chegar ali a temperaturas de muito frio até, com vento. Então essas regiões têm bastante vento também. Baixa umidade determina o quê? Uma vegetação densa ou não? Uma vegetação nem um pouco densa, né? Então, por quê? Por conta que não tem umidade. A gente tem incidência de raios luminosos, mas a gente precisa do quê? Se não tem água ali, precisamos de vegetações que estejam adaptadas a isso, a seca, né? E aqui eu coloquei para vocês alguns dos desertos que nós temos. O deserto de Mojave, que é nos Estados Unidos, deserto de Gobi, deserto do Saara e deserto do Patagônia, né? Vários tipos de deserto, porque quando a gente pensa em deserto, a gente só pensa igual no Saara, que são dunas de areia, né? Mas não é só isso que é deserto, né? Então a gente tem aí, ó, uma modificação aí, né? Tanto na questão dessa paisagem toda, né? Dos desertos. E aqui, só para a gente exemplificar esses grandes biomas terrestres que a gente falou, né? E de uma ampla distribuição aí no nosso planeta. Agora, entrando nos ecossistemas aquáticos. Mas antes de entrar nesses ecossistemas maravilhosos aquáticos, a gente vai falar de duas coisas principais: disponibilidade de luz, então, de regiões que se distribuem, né, nesses locais aquáticos,
e eles vão depender da questão da disponibilidade de luz para ser chamado, né? A gente tem a região que ela chama de fótica ou eufótica, tá? Região disfótica ou afótica, que é o prefixo a, né, de negação. Então, a região fótica ou eufótica é aquela que a gente tem incidência de raios luminosos muito intensa, então é abundante essa luz, e é por isso que possibilita alta produção ali, realização de fotossíntese. Já a região disfótica, o que a gente tem? A gente tem uma faixa que ela é intermediária, mais ou menos 100 a 200 metros ali, que a gente tem essa incidência dos raios luminosos chegando, só que não são muito bons. Então, possibilita fazer fotossíntese? Sim, mas não assim, alguns organismos já não conseguem, alguns já conseguem, sabe? Agora, já a região afótica é onde não chega mais a questão dos raios luminosos. Agora, na questão de organismos aquáticos, a gente divide em eles plâncton, nécton ou bentos, né? Os plânctons, eles estão sempre na superfície da água. E eles se dividem em fitoplâncton e zooplâncton. Fito, né, são aqueles organismos, por exemplo, autótrofos. E os zooplânctons são organismos que são heterótrofos, tá? E ambos são microscópicos, que ficam ali na superfície. Os néctons são animais, organismos, né, que se deslocam ativamente na água. Por exemplo, baleia, peixe, golfinho, né? E os bentos são habitantes do fundo, por exemplo, esponjas. Esponjas que são fixas, que ficam lá no fundo. Tem outros animais que não são fixos, mas também andam pelo fundo, mas são aqueles que ficam no fundo. E agora a gente vai entrar propriamente dito, né, nos ecossistemas aquáticos, né? Aqui é só para a gente exemplificar, Aqui é um fitoplâncton e esse é um zooplâncton, tá? Ambos são microscópicos. E aqui são as regiões que eu falei para vocês. Água doce, né? Nossa, água maravilhosa. Vamos lá. Água parada, pode ser chamada de água parada ou lêntica, que são os lagos e lagoas, ou com correnteza ou lótico, né? De rápido lótico, são os rios e corredeiras. Nesses rios, onde a gente tem rio, na vizinhança em torno dele, há uma modificação, por exemplo, na questão da temperatura. Então, a gente tem uma mudança até ali na sua vizinhança, até por conta desse fator de conter ali água, né? Além disso, o que acontece? Esses rios que desembocam no mar, eles levam muito nutrientes, então eles suprem a questão de nutrientes que a gente tem ali, que às vezes é pouco naquela região do mar. Então, eles suprem essa necessidade, isso é muito importante. E quando a gente está falando de ambientes, né, de água doce, que são fundos, a gente tem três locais, né, três regiões, que é o litoral, a região litoral, onde a gente tem maior incidência de raios luminosos, onde tem a maior parte dos organismos fotossintetizantes. A região liminética, que é a região do meio intermediária, e a região profunda, né, onde não chega esses raios luminosos. Nos rios, a gente tem uma variação entre a nascente e a foz, assim como na questão de oxigenação também. A gente tem essa diferença na oxigenação e nessa modificação, principalmente se ele vai dar na questão de lugares que tem um pouco maior de salinidade, então até mudança na questão de salinidade e de pH. Então aqui a gente tem um rio, por exemplo. E embaixo a gente tem o que? Embaixo a gente tem o quê? Um estuário. Um estuário é um ambiente de transição entre o rio e o mar, né? Então a gente pode ver aqui, ó, ele vem e ele desemboca aqui no mar. Em torno desse estuário a gente tem, por exemplo, o manguezal. O manguezal é um ecossistema assim maravilhoso, onde a gente tem uma quantidade muito grande de nutrientes, e ali é o que a gente chama de berçário da vida marinha. Então, muitos organismos do mar, eles nascem nessas regiões. Então, a gente tem uma variação de salinidade e pH, com certeza, e a gente tem uma grande produtividade nessa região. Agora, por último, ecossistemas marinhos,
Estou falando aí da questão dos oceanos. Pouca variação de salinidade, não é igual, por exemplo, na questão de estuários e tudo mais, que a gente vai depender, vai variando essa salinidade. Aqui a gente não tem muita variação, não. Independe se está no fundo, na metade, a gente vai independente, assim. Mas o que tem de variação é da questão de disponibilidade de luz e de nutriente. Quanto mais fundo, mais adentrando o mar aberto e mais fundo, mais a gente vai tendo dificuldade da questão de nutrientes e de luminosidade, tá? A gente também tem movimentação por ventos, correntes, né, marés nessas regiões. E a gente tem uma faixa de maré, que é a região interdital, que a região aqui, a faixa de maré, que a gente tem aqui, né, que é essa regiãozinha aqui, interdital. E a gente também divide ele em duas partes, e uma delas divide mais em dois. Então, a região que a gente chama de região pelágica, domínio pelágico, e o domínio bentônico. O domínio pelágico, ele se divide em região nerítica e oceânica. A região nerítica é dessa parte aqui, onde a gente tem da costa, né, até uns 200 metros, então, de profundidade, onde a gente tem a questão de fotossíntese ocorrendo e tudo mais. Já a região oceânica é de região de mar aberto, então a gente tem o mar aberto aqui. E quando a gente está falando ainda de profundidade, aí isso vai até, por exemplo, uns 2.000 metros. Abaixo disso, a gente tem o domínio que é bentônico, né, que não consegue ali, literalmente não tem raios luminosos nem nada. Nessa região aqui a gente já não tem, né? Porque até uns 200 metros a gente ainda tem a incidência ali muito boa não, mas uma incidência ainda de raios luminosos e tal. E a gente tem toda essa região aqui variação de nutriente também, tá bom? Bom, agora a gente vai para uma questão, né? Uma questãozinha. Eu vou mudar aqui minha... E vou fazer no mesmo esquema que eu fiz a aula passada, mas hoje eu espero que dê certo, porque eu vi que as músicas não deram muito certo no outro. A gente vai ler essa questãozinha, então esse exercício juntos. Vou dar 1 minuto para vocês com uma musiquinha aqui, bem agitada, e depois a gente volta para responder. Lembrando que essa questão aqui é aquela lá de somatória. Então, vocês vão dar a somatória... Eita, eu cliquei já, ixi. Olha os erros. Aí eu vou dar... Vocês têm que dar a somatória no final, tudo bem? Então, vamos ler. Com relação aos grandes biomas do mundo, suas localizações e características gerais, assinale o que for correto. 1. A tundra, que é encontrada em regiões polares e alpinas, não tem representatividade em território brasileiro. 2. Savanas tropicais são conjuntos de formações abertas com domínio de uma vegetação de gramíneas dispersas e tufos de ervas baixas. Ocorre na América do Norte, Eurásia, África e nos pampas da América do Sul. 4. Os desertos que ocorrem nos centros de altas pressões da América do Norte, África, Eurásia e Austrália não têm representatividade na América do Sul. 8. As florestas tropicais recebem uma precipitação elevada e bem distribuída durante o ano todo, concentradas na faixa intertropical. Constituem um dos ecossistemas com maior biomassa terrestre. 16. As taigas são as matas de coníferas, que ocorrem em latitudes acima de 45 graus. No inverno, elas são muito úmidas e frias. Então, vou colocar uma musiquinha aqui, tá? E depois dessa musiquinha, a gente vai responder, depois de 1 minutinho, beleza? They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh,
muito, gente? Já deu aí alguns minutinhos. Vamos responder? Tcharararara. Vocês já viram aquela hora? De onde era? E é isso, a 1, a 8, a 16, estamos certas. Agora a gente vai saber o porquê. Vamos lá, começar com a 1. A tundra, que é encontrada em regiões polares e alpinas, certinho, não tem representatividade no território brasileiro, exatamente. Não tem, gente, representatividade aqui. Porque a tundra tá nessas regiões que ele falou, polares e alpinas. Então, lembra que a gente falou na região norte, então lá para cima. E bem depois, bem naquela parte de círculo polar ártico e tudo mais. Desculpa. É alergia, gente, tá bom? É alergia. É isso. No outro vídeo eu também espirrei, né? Olha. Mas é alergia, de verdade. Savanas tropicais são conjuntos de formações. Vamos lá. Savanas tropicais são conjuntos de formações abertas com domínio de uma vegetação de gramíneas dispersas e tufos de ervas baixas. Ocorrem na América do Norte, Eurásia, África e nos pampas da América do Sul. O que está errado aqui é que ele fala que são formações abertas com domínio de uma vegetação de gramíneas dispersas. Na verdade, a gente tem nessas savanas tropicais, a gente tem ainda a questão de arbóreas, algumas arbóreas. Elas às vezes podem ser dispersas ou não. A gente vai ver depois na aula que vem a questão do cerrado, por exemplo. O cerrado, ele tem fitofisionomias que a gente fala, então vários tipos de cerrado, vamos assim dizer, dentro de um bioma completo que é o cerrado, né? Então isso está errado. Vamos lá, na 4. Os desertos que ocorrem nos centros de altas pressões da América do Norte, África, Eurásia e Austrália não têm representatividade na América do Sul. Na verdade, tem na região do Chile, que a gente viu. A 8. Florestas tropicais recebem uma precipitação elevada e bem distribuída durante o ano todo. Exato. Concentradas na faixa intertropical, constituem um dos ecossistemas com maior biomassa terrestre. Exato. A gente tem uma concentração nessas regiões de maior biodiversidade vegetal, ali, animal. Então, a gente tem uma biomassa muito grande, uma biomassa muito gigantesca ali. E 16, as taigas são as matas de coníferas, exato, que ocorrem nas latitudes acima de 45 graus. No inverno, elas são muito úmidas e frias. Exatamente. Então, está correto aí. Deu 25, né? 16, 8, 1. 25. Vamos lá, então, agora, pensar um pouquinho no quê? O que aconteceria se o permafrost se descongelasse por inteiro? E aí? Vamos pensar, o que aconteceria, né? Será que isso está acontecendo? Tá. Mas, Clara, peraí. Você disse que permafrost que significa solo permanentemente congelado, certo? Se significa solo permanentemente congelado, não era para ele estar descongelando, porque é permanentemente congelado, certo? Mas é aí que está o problema. Quando eles deram lá no início de 1900 esse nome de solo permanentemente congelado, permafrost, eles viram depois que lá para 1950 estava errado, porque tinha uma época que tinha uma camada desse solo que se tornava ativa, que ele se descongelava. Aí que era época de verão em alguns locais, né? Então já estava errado aí. E a questão é que está acontecendo o seguinte: a gente está aumentando a nossa temperatura do planeta, né? Isso se dá pelo fato do quê? Isso se dá principalmente pela questão do aquecimento global. Então, a intensificação, por exemplo, de efeito estufa, de gases do efeito estufa, né? De ser mandado, né, para o planeta esses gases do efeito estufa. O que acontece? A gente está aumentando, então, a nossa temperatura. Nessas regiões que estavam acostumadas com uma temperatura muito abaixo de zero, está aumentando. Ah, mas está aumentando 1 grau, 2 graus, né? Isso já é o suficiente para que ela se descongele, essa parte. E qual que é o problema? Não estou entendendo, Clara. Isso aqui que vocês estão vendo, eles só abriram um buraco no gelo
e riscaram fósforo. Eles não colocaram madeira nem nada ali. Eles simplesmente abriram um buraco, uma fenda e colocaram fogo nessa região. É uma região que ela é a região ártica. O que acontece ali é o que a gente está vendo, como a gente tem coníferas, né? A gente tem de região de taiga, por exemplo. Aí o que acontece? Tem muito gás ali dentro. A gente tem toda essa camada de solo congelado, uma quantidade gigantesca de carbono. Então pensem comigo. Pense que vocês vão colocar ervilhas no congelador. Se você permanecer abaixo de zero, sei lá, menos 15 graus Celsius, esse seu congelador, aquela ervilha ela pode permanecer ali 10 anos até 1000 anos, né? Se deixar. O que acontece? Pensa que esse permafrost ele é o congelador e que as suas ervilhas são gramas, matéria orgânica, turfa, que está ali. O que acontece? Se você derrete, né, ele vai começar a entrar em decomposição. Esses micro-organismos que vão fazer essa decomposição vai começar a ter a liberação de metano e, por alguns outros fatores, de CO2. Se a gente tem preso nesse solo, nesse gelo, uma quantidade gigantesca de carbono, a partir do momento que começa a fazer essa decomposição, começa a ser liberado para a superfície uma quantidade tão gigantesca de carbono e de gases que intensificam, gases estufas, né, que intensificam esse efeito e, consequentemente, o aquecimento global. Então, o aquecimento global está causando isso, que vai ser liberado mais gases que vão intensificar mais ainda esse aquecimento. Então, é isso que vai acabar acontecendo. E é isso que está acabando, não. Acabar não, está acontecendo. E mais do que isso, pensa que, por exemplo, essa vegetação aí, ó, está acostumada, animais que estão aí, essa vegetação está acostumada com esse tipo de clima. Se derreter todo esse gelo, se modificar um pouco esse clima, a temperatura e tudo mais, vai também modificar esse bioma. Será que esse bioma ele vai passar a existir? Será que ele vai continuar existindo? É aí que está a grande reflexão. Será mesmo? Então, a gente tem aí dois problemas. A questão, então, de você modificar essa paisagem inteira e você alterar um bioma inteiro. E segundo, a questão que é o mais importante, da liberação de toneladas de carbono para a atmosfera. Aumento de 1 grau Celsius equivale a aproximadamente de 5 a 6 anos de emissões de carbono para a atmosfera decorrentes de carvão, petróleo e gás natural. Ou seja, se a cada 1 grau que a gente sobe por ano equivale a de 4 a 6 anos dessas emissões, a gente está intensificando não só no triplo, a gente está intensificando numa velocidade muito maior a questão do aquecimento. Então, a gente tem que começar a refletir, né? Por que esse é uma curiosidade? Esses estudos, eles vêm desde aí de 2017 sendo feitos, e a última matéria que eu coloquei aqui, ela é desse ano, se não me engano, de fevereiro deste ano. Tem outras matérias que estão aí, já saíram na Nature, né? Já saíram em vários locais. Porque o que acontece? A gente não coloca, por exemplo, a questão do derretimento do permafrost, desse descongelamento dele, desse solo, a gente não coloca ele em protocolos sobre a questão do aquecimento. Então, a gente tem que começar a pensar e refletir que a gente precisa colocar. Porque, por conta desse aquecimento, está derretendo e ele está intensificando ainda o aquecimento. Então, é uma doideira. Então, eu trouxe isso como uma atualidade, mas mais como uma curiosidade também e reflexão, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem, seja proveitoso para vocês e tal. E é aquela coisa,
tirar dúvida tanto da matéria, de coisas legais. Querem me mandar, por exemplo, atualidades que vocês estão vendo e tudo mais, coisas bem interessantes sobre a questão de meio ambiente, né, e tudo mais. Mandem para mim via WhatsApp, no e-mail, né, no botanicadiferencial@gmail.com, no Facebook, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem em casa e não esqueçam de sempre lavar as suas mãos e tudo mais, tá bom? Um beijinho.